Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham meu trabalho e que já sabem, né? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, o canal 100% ateísta. Ao religioso que aqui adentrou o canal, caiu de paraquedas, está mais perdido do que segue em tiroteio, fica a você o meu alerta. Se você não está preparado para ouvir verdades, pule fora. Eu te dou o livre-arbítrio, o YouTube está cheio, repleto de canais religiosos. Então, aqui você vai ouvir verdades, onde um banco frio de templo ou igreja por aí afora, você não vai ouvir de maneira alguma. Aqui nós mostramos a Bíblia como ela realmente é. E na história e ver que todas as religiões não têm alicerce algum. Aqui eu contesto todo o sistema religioso, mas falo mais do cristianismo pela simples razão de ver um país escroto, de grande maioria cristã, né? Quando crianças somos ali mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja, a partir de então impregnado o terror psicológico e a pessoa cresce um adulto amedrontado de um ser imaginário que jamais existiu nas páginas da história. Historiador algum da época fala sobre esse tal de Jesus. E eram historiadores que viveram ali na época que ele supostamente teria existido. E seria muito difícil um cara que andava curando cego, levantando aleijado, ressuscitando pessoas e transformando água em vinho, não fosse mencionado, né? Quando o cristianismo foi forjado pelo Império Romano, os romanos criaram uma divindade para eles monoteísta. Eles queriam um monoteísmo para ele, sabe? E fraudaram, inventaram isso. E a partir de então precisava arrumar provas. Como não tem prova alguma, se fabrica provas, né? Então o Império Romano, a partir de então, quando cria-se esse Jesus, a partir dos concílios, principalmente o de Nicéia, onde compilaram a Bíblia e o Novo Testamento, ali começam então a buscar prova. E aí acha lasca de cruz aqui, manto sagrado ali, a ciência vai lá e desmente, né? Aí pega, implanta texto no livro do Flávio José, abre uma história, né, de um massacre dos romanos contra os judeus, implanta ali 8 linhas que quer explicar toda essa história mirabolante desses popstars da Galileia, sabe? Tudo fraude, minha gente. Jesus Cristo nunca existiu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Onde fica Roma? Né? Onde ficava o Império Romano? O centro do Império Romano, claro. Do Ocidente, não do Oriente. O Oriente era em Constantinopla, né? Porque a igreja teve o cisma, o racha. Ficou a igreja lá no Oriente Médio e outra aqui, sabe? Mas onde é hoje concentrado? Roma. O país Roma, né, foi doado pelo rei, né, onde construíram ali um país, né, o Vaticano, que é um país, sabe? É em Roma. O império é romano. Jesus foi criado pelos romanos. E aquele Jesus lá, que é citado, um Jesus do cristianismo primitivo, não é o cristianismo que você segue hoje. Aquilo ali eram crestos que era adorado pelos assênios. O povo assênio. E esse povo era um povo arruaceiro, baderneiro, bagunceiro. Aí diziam que os romanos perseguiam os cristãos. Não eram cristãos do cristianismo. Porque o Cristo não existia na época. Foi criado, forjado depois. Eram os cristãos de Crestos, né? Este é o cristianismo primitivo que se fala, né? O Cristo, o Jesus Cristo, nunca existiu. É uma fraude que começa a ser forjada a partir do imperador Vespasiano e se concretiza lá com o imperador Constantino. Inclusive a mãe de Constantino, né, a Santa Helena, foi transformada em santa, que matou a própria nora, né? Assassina, porque a igreja é cheia de santo assassino, né? Eram reis assassinos, cruzados assassinos, sabe? Tudo. E eles vão lá e... Olha, sabe o que a igreja fazia? Para ir para a guerra, para as cruzadas, para entrar em outra cidade, para matar, roubar, pilhar, destruir. Sabe o que a igreja prometia? Prometia aos cruzados que eles seriam perdoados até pelas mortes que causassem, né? É assim com... a Irmandade é muito estranha. Charlie Chaplin dizia, sabe o quê? Se matamos um, somos assassinos. Se matamos milhares, somos heróis. Não é estranho a humanidade? É desse jeito, minha gente. Sabe? Então, se você não está preparado para ouvir ovelha dócil, você está sentado ali no banco frio de templo da igreja ouvindo o que um prestidigitador diz, né? Impregnando na sua cabeça textos mastigados, que você tem a sua Bíblia toda marcada, porque é o curral onde você não pode pular fora, porque se pula é uma ovelha negra. E se esse curral está aberto, outras ovelhas podem ir atrás. Esse é o terrível medo desse pessoal que está aí hoje, né, desesperado atrás de dinheiro, porque a casa do pai está fechada. E é na casa do pai que a grana rola, não é? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, vou comentar aqui um vídeo aqui do Chapeleiro Maluco, o Valdomiro, né? E de outra pastora aqui também, sabe? Aqui os irmãos metralhas, na verdade, né? Então, pessoal, todas as religiões são fraudes. O crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um instigador de perversidade como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade, canibalismo. Sabe?
O gibi para a criança crescida, que contém cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole, gentil devolve vivo, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita. Ainda tem na Bíblia dragão, sereias, cavalo que voa, unicórnio, carruagem de fogo, jumento que fala, cruz que fala, homem que anda sobre águas, estátua de sal, zumbis que andam sobre a terra e a Virgem Mary, inventada, criada pelos romanos. Sabe? Porque o cristianismo é uma criação dos romanos. Bota na tua cabeça, os romanos têm a mitologia romana. Existe a mitologia romana que são, né, personificações dos deuses gregos também, né? Então eles já tinham as divindades deles. E tinham outras divindades, como o mitraísmo, que era muito seguido pelos soldados romanos, o zoroastrismo, né? Inclusive do mitraísmo eles absorveram, porque o cristianismo é uma coxa de retalho, não tem nada de original no cristianismo. É tudo plágio. E a Eucaristia da Igreja Católica, né? Aquela celebração ali meio vampiresca e canibalesca, beber o sangue, comer a carne, aquilo era Mitra que fazia. É a adoração a Mitra, o deus Sol, né? Tudo adoração aos deuses Sol, né? Os deuses Sol, sabe? É matar o touro, beber o sangue e comer a carne. Era Mitra que fazia isso. Isso era uma homenagem a Mitra. E eles botaram dentro do cristianismo, quando forjaram. E tudo isso para quê? Para que os judeus e os outros das outras religiões, né? Que agora eram transformados em pagãos, tinham que pagar o Império Romano, eles invadiam ao fio da espada, matando as pessoas para aceitar o cristianismo. E hoje você diz, não, eu sou cristão porque Jesus é bom, a ova, rapaz. Eu canso de mostrar texto aqui que Jesus é um pilantra. Olha só isso daqui, ó. Lucas 22, 36. E disse ele, Jesus, mas agora vocês que têm bolsa, levem-na, e também o que tem saco de viagem, levem-na. E se não tem espada, vendam a capa e comprem uma espada. Jesus mandando comprar espada para matar, né? Esse ser imaginário, que isso tudo foi colocado dentro da Bíblia como uma armadilha, para toda vez que você tentar fugir, você temer, ter medo, né? Você não pode blasfemar contra o pombo, porque senão você não terá perdão nessa vida nem na outra, né? Tá, por aí vai, essas porcarias todas. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do Unigênito. A mesma coisa, a mesma ameaça do espírito pombo, né? Quem blasfemar contra o pombo, né? Mas pombo se lasque, rapaz, essa pombo invenção do estopor aí. Então aqui, pessoal, nesse vídeo aqui vamos analisar aqui um vídeo aqui a patifaria do sistema religioso, né? Agora o pastor aqui, chapeleiro maluco, né? E a outra pastora, Sônia Hernandes também, né? Vou mostrar um vídeo aqui dos dois, né? E vamos analisar aqui para ver o quanto essa gente aqui é perversa, né? Escrota. Antes quero dizer que as religiões, gente, homens criam deuses, não deuses criam homens. O povo hebreu que parava ali no deserto de tenda em tenda, sabe, criaram uma divindade para eles, apenas com inveja da divindade dos povos ali da circunvizinhança. Medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, assênios, por aí vai. Eles criaram uma divindade para eles, plagiada também. Plagiaram também, assim como o dilúvio, a arca de Noé, né, aquela coisa toda, e muita história de Jó, o Antigo Testamento, todo plágio também. E histórias perversas de um Deus que teria criado tudo e todos, mas esse povo que parava de tenda em tenda no deserto, que esse Deus nunca deu um comprimido de cibalena, né? Agora cria a divindade para eles. Eles comiam poeira no deserto. Tinham terrível inveja dos povos, moravam em tendas, como nômades ciganos, daqui para lá no deserto, no meio do deserto. E aí criaram a divindade e denominaram de Senhor dos Exércitos, que era para impor medo sobre as outras nações, para quando eles chegarem com o exército deles, né, o pessoal já ficar ali atemorizado com essa divindade toda poderosa, né, e perversa, né? É tanto que o crente hoje bate no peito e diz, não, em nome de Jesus, a glória de Deus, né? A glória de Deus, Deus vai me dar vitória, né? Vitória com a graça de Deus. Isso aí são tudo deuses gregos, deusas romanas, né? Inclusive, tem as carités, que são as graças de Deus, que eram as 3 filhas de Zeus, né? Quando você hoje bate no peito e diz graça, vitória, glória, você está se referindo a deuses gregos. É por isso que está dentro do cristianismo. Quando diz a graça de Deus, eram as graças de Deus. As 3 filhas de Zeus, né? Inclusive as 3 filhas, né, lésbicas de Zeus, sabe? Por aí vai. Então esse povo cria essa divindade, e agora um Deus que teria criado tudo e tudo, mas que é a imagem e semelhança desse povo bárbaro primitivo do deserto, agora, né, escolhe esse povo, que teria que escolher ele mesmo, né? Que afinal foi esse povo que o criou, e então passa a entrar em outras terras para matar, roubar, pilhar, estuprar, levar as criancinhas como escravas sexuais. Destruir tudo, e o crente vem e diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, quando na realidade a figura do diabo nem existe para o povo hebreu, tampouco para o povo judeu. É uma figura a partir do cristianismo.
O que existe lá para o povo judeu é outra figura, sabe? Vamos analisar o vídeo aqui, pessoal. Dessa cambada aqui. Os crentes, eu vou te contar, eles são desprezíveis, escrezados, execráveis, verdadeiras aberrações da natureza, essa crentalhada. Olha o que esse patife aqui diz. Eu quero pedir para vocês, pessoal, para que assistam os anunciantes. Eu sei que é chato pra caramba, mas assistam os anunciantes, compartilhem o vídeo, deem like. Sabe que isso ajuda bastante ao canal, tá bom, pessoal? Quem fizer isso aí, eu agradeço. Estão enterrando caixão vazio, estão inventando morte. Esse aqui é o chapeleiro maluco, né? O Valdomiro, né? Que agora o Ministério Público agora vai entrar com ação aí, porque ele estava vendendo aqui a semente, vai mostrar no vídeo aqui, estava vendendo a semente a R$1.000, né? Que curava o coronavírus, segundo a palavra dele aqui, né? Ele está dizendo aqui que as mortes, né? Estão enterrando caixão vazio, né? Estão inventando mortes, né? Eu quero ver o que esse cara diz aqui, bicho, para as milhares de famílias de pessoas, só no Brasil aqui, que morreram vítimas dessa terrível doença aí, sabe? No mundo, se não me engano, já são mais de 300 mil pessoas mortas no mundo, sabe? E o cara vem dizer aqui que estão inventando, né? Tudo isso por quê? Porque quer a igreja dele lotada. E quero parabenizar o governo, que apanha todos os dias porque não libera verba para a imprensa, para a televisão e apanha. Esse é o babão do Bozo. Esse babão do Bozo aqui, que tava tirando foto com ele lá, o Bozo botando o chapéu dele lá e tudo mais, ele tá defendendo exatamente o Bozo, porque o Bozo tá defendendo as igrejas, né? O Bozo tava liberando aí, sei quantos milhões aí que esse pessoal tinha que pagar aí, foi liberado. Isso daria para ajudar muito, sabe? O Bozo aí, né, não quer cobrar, né, impostos das igrejas, pelo contrário, tá dando benefício para essa gente, tá se ajoelhando perante charlatão dessa qualidade. Então acho que ele não vai defender eles, não? Aí tá dizendo aqui a imprensa, mas sabe de uma coisa? Ele usa a televisão também. Ele também usa a televisão. Aí ele diz aqui que... todos os dias. E 90% que aparece em televisão e jornal é mentira. 90% que aparece em televisão ou jornal é mentira. Aí para ele, sabe só o que é verdade? É o programinha dele. Ele também não aparece em televisão, em jornal, não é? Ele aparece. Ele não está na televisão aí, então só ele é os 10%. Entendeu? Os 10%. A única coisa que resta de verdade, para essa gente, é só os 10%. E eles ainda cobram mais, né? Dízimo, tridízimo, né? Aí aqui aparece a imagem aqui de um monte de gente aqui saindo aqui da igreja dele aqui, sabe? Aglomeração, sabe? Tudo ovelha dele, né? Ovelha ali que ele tá nem aí para essas ovelhas. Se essas ovelhas vão morrer ou não, o importante é que esteja lá pagando. Não plantou ainda. Na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, um laudo médico, gente curada de coronavírus, ele está terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. Olha que absurdo. Uma retardada, eles tudo de máscara lá. Não é porque a fé não cura bosta nenhuma, né? Eles não têm fé tanto assim, né? Mas tudo de máscara lá na igreja, né? Inclusive o pastor aqui, né? O chapeleiro maluco não tá não, mas os outros estão, sabe? Quer dizer, e a mulher ali mostrando a sementinha que pagou 1.000 conto, sabe? Veja só que coisa terrível esse sistema religioso, né? R$1.000, enquanto o pessoal aí tá precisando de um auxílio aí do governo, e o governo segurando aí uma mixaria aí de R$600, né? Veja como é as coisas. Mas vamos para lá doar. Você vai ver que tem pior ainda, né? Ainda fica pior do que isso? Claro que fica. Essa gente aqui só tem que piorar. Aí a mulher ali, ele mostrando um exame de que a pessoa foi curada por coronavírus. Eu quero entender como é que essa semente foi parar dentro da UTI, porque estava em estado terminal. Como que essa porra dessa semente foi parar dentro lá da UTI do hospital, onde a pessoa estava com coronavírus? Porque lá eles não vão. Essa cura só acontece fora. Ele ora de cá, bem de longe, sabe? Que absurdo, rapaz. Aí você vê como é importante a semente, a semeadura. Então o povo obedeceu. A sementinha parece que é até carimbada, sabe? Na terra, e a terra deu o retorno. E aí sim conseguiram vencer a crise, a epidemia. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. Começando com R$1.000.
que estão me assistindo também. Ele sabe que tem outros que não têm condições financeiras tanto assim, ele quer tirar de todo mundo. Aí ele diz, eu vou começar com um propósito de R$1.000 por uma sementinha que vai te curar do coronavírus. Rapaz, é muita patifaria, viu? O povo, ó, eu não sei não, esse povo são verdadeiras aberrações da natureza pra mim, sabe? Como que pode, rapaz? A pessoa tem a mente tão retardada assim. Agora o esperto tá aqui, enquanto tem um esperto tem um otário, né? Agora que país é esse, né? Finalmente outros vão fazer de 200. Ó, uns vão fazer de 1.000, né? Outros vão fazer de 500, outros vão fazer de 200. O importante para ele é que todos desembolsem, né? Mas ele vai logo pedindo alto. Sabe, um leiloeiro é por aí, sabe? Quem pode dar mais, dê mais, sabe? 200. E até R$100. E até 100, tá vendo? Ele vai baixando porque ele sabe que tem gente ali que não tem condições financeiras desse, né? Do porte de dar logo 1.000 conto. Mas tem outros que podem dar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, como a pastora vai mostrar, vai dizer aqui, né? Você que dava 10.000, peça emprestado e dê. Você vai ver aqui o vídeo. Vai ouvir. Tá sabendo disso? É uma luta para chegar, porque vai ter a avenida fechada, então... dificultando para entrar no reino de Deus. Ó, eles não entram, não deixam os outros entrarem, ó. Dificultando para não entrar no reino de Deus. Eles não entram e não deixam os outros entrar. Rapaz, eu vou te contar. É muita patifaria. Olha só o que diz Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mão de homem, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, sendo que não dá bosta nenhuma, porque isso é uma grande fraude, uma grande mentira, essa divindade. Mas aqui o próprio texto em Atos, capítulo 17, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí o Patife diz aqui que é a casa de Deus, né? A casa de Deus que tá, de madrugada tá fechada, né? Aí o cara, quando adoece, vai correr para onde? Para o hospital. E depois o infeliz ainda vai para a igreja, dar testemunho, agradecer esses filhos de essa quadrilha aqui, né? Aí aqui mostra a imagem do Papa andando ali na Praça de São Pedro, ali no Vaticano, completamente vazia. É outro, né? Que está embaixo ali do... Aí mostra a imagem também aqui de Meca, né? Onde os muçulmanos ficam circulando. Tá tudo escondido. Nenhuma dessa divindade, que são a mesma, na realidade é a mesma, né? O mesmo Deus de Abraão é o Deus lá do muçulmano, é o Deus dos judeus e é o Deus dos cristãos, né? Os cristãos colocaram ali já justamente para os judeus seguirem, né? Continuarem debaixo do jugo romano. Só que os judeus não seguiram isso, né? Não acreditaram. Constatou, foi? Constatou. Por que eles tiraram você do hospital? Você está curada? Eu tô curada. E o corona? Foi pro inferno. Você acha que está satisfaz? Olha só. A mulher dizendo que estava no hospital, né? E foi curada pelo coronavírus, né? Estava no hospital, porra. Sabe que você é retardado, crente? Ela estava sob assistência médica. Aí o Patife se aproveita disso e vai dizer que ela foi curada pela fé, né? Ele vai condenar a ciência, ele vai dizer que não é nem ele, é Deus, claro. Essa gente, eles não vão se colocar como ele, o Todo-Poderoso, não. Por quê? Porque ele quer implantar na tua cabeça que ele é apenas um mensageiro. Logo, para você chegar a Deus, tem que passar por ele. A mesma fantasia do Jesus, do popstar da Galileia adorado por você, sabe? E a mulher diz que, não, cadê o corona aí? Foi pro inferno, né? Deve ter ido pro inferno mesmo, porque inferno é sepultura. Então ele deve ter ido e levado muita gente com ele para o inferno, sabe? Essa turma, eu vou dizer para você que não tem cura isso aí? Eu não. Tem cura, coitado. Não é pro Valdemiro, não é pro Sem... E ela de máscara, sabe? Ela afirmando na igreja que foi curada pelo, né? Do coronavírus por conta, mas dizendo que estava no hospital. Essa porra, esse povo só pode ter... Olha, pode ser médico, pode ser doutor, pode ser desembargador, juiz, promotor. Foi mergulhado em uma banheira quando criança, queimou os neurônios, minha gente. Queimou. Até porque ele não vai procurar isso. Ele escuta o que o pai e a mãe diz, olha, Papai Cecel existe, que isso já vem sendo impregnado desde lá do começo do cristianismo, né? E pronto, acabou. Ele não vai estudar isso. Ele vai medicina, ele vai área de direito. E quando chegar lá, ele vai continuar, mesmo que tenha sido esforço dele, estudando, ele vai continuar agradecendo essa divindade misteriosa. Porque é assim que o sistema religioso domina tudo. As escolas são cristãs. Eles estão infiltrados em tudo.
para impregnar na sua cabeça a irracionalidade. Porque a pessoa sendo racional vai despertar, eles não querem isso. Por isso que eles pregam toda hora. Você chega em repartições públicas, tem terço, né? Tem crucifixo, tem quadro de Jesus, né? Quadro de que aquela pintura de Jesus, um Jesus louro dos olhos azuis, jamais poderia existir no Oriente Médio. Né? Ali na realidade, né, aquela pintura foi encomendada pelo Vaticano. Ali era o Tommaso Cavalieri, né, namorado do pintor lá que pintou, que eu não me lembro agora. Né? No lugar foi o Michelangelo. Está hábil, você tem cura para o poder de Deus, para o nome de Jesus Cristo. Como é que tem cura no poder de Jesus Cristo? Ele nunca existiu, minha gente. Cura porra nenhuma, não. Acorde. Ele disse que quem curou não foi a medicina, não foi a ciência, não foi cientista algum. Não foi ele, foi Deus. É claro, ele vai dizer o quê? Foi a fantasia que ele quer que as pessoas tenham dentro da cabeça. Né? Ó, essa outra aqui, ó. Passando a sacolinha aqui, né? Pega emprestado de uma conta. Olha Todos só. os meses você vinha e entregava uma oferta especial. Você Aquela voz chorada, aquela voz miada. Esse povo, quando é na hora de pregar, de enganar as pessoas, é essa vozinha assim, tal, essa palavra de autoridade, que nem o pastor lá, que é psicólogo, né? Ali um terror psicológico, que é o Silas Malacheia, né? Ele fala com aquela autoridade para impor medo nas pessoas. Mas não tenha medo não, sabe? Aí essa daqui com a voz aqui miada, chorada, da Igreja Renascer, é a Sônia Hernandes, né? Pedindo 10 mil reais. Você que dava 10 mil reais, sabe? E aqui o pessoal tudo na igreja aqui de máscara, inclusive as que estão coletando aqui, né? Passando a sacolinha de máscara, sabe? Dentro da igreja de máscara, na casa do Pai. Provando que não tem proteção nenhuma dentro da casa do Pai. Né? Até porque eles não saem de dentro da casa do Pai para ir cumprir o que está em João 14, 12. Né? Digo-lhes a verdade, aquele que em mim crê farão obras ainda maiores das que tenho realizado. Não farem coisas ainda maiores, do que estas, porque estou indo para o Pai. E o que tudo que pedides em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no nome do Filho. Isso dizendo o popstar da Galileia para impregnar em você, na sua cabeça, a mentira. Né? Cadê que eles saem de dentro dos templos e vão lá nos hospitais curar? Eu já fiz o desafio em vídeo passado aí, né? Faz o seguinte, alivia a fila do SUS, já que vocês têm preguiça de ir lá no hospital curar as pessoas, né? Porque na realidade não, sabem que não vão curar bosta nenhuma. Então pede pelo menos para trazer uns aí, passa aí. Entra por um lado da igreja aí com a cama de hospital, pessoal ali tudo entubado, e sai, põe a mão na cabeça dele e sai do outro lado o cara curado. Será que isso acontece? Não acontece porque não existe divindade alguma. Então ela aqui, olha só são exploradores. Em um país escroto como esse aqui, até a África, gente, proibiu, fechou um monte de igreja na África. O pessoal saiu quebrando tudo lá, vendo que estavam sendo explorados, descobrindo, despertando. tem ofertas. Não estou incentivando que saia quebrando nada, mas que funcione. A justiça funcione nesse país, sabe? Prenda esses canalhas. Essa cambada, isso é uma quadrilha religiosa. Sabe o que ela vai dizer aqui, olha? Você não quer entregar? O devorador vai levar. Ó. Pega emprestado, porque vai... Se você não quer entregar, o devorador vai levar. O devorador se referindo lá em Malaquias. Inclusive, dízimo nunca foi dinheiro. Era parte da colheita para o povo de Israel, para a tribo de Israel. Era de acordo com a colheita. Quem colhia um tipo de alimento levava de acordo com aquela colheita. 10% levava a casa ao celeiro, que era a casa ali do pai, era o celeiro, onde lá o sacerdote ficava encarregado de distribuir às pessoas necessitadas, o órfão, a viúva, o viajante e o necessitado, sabe? Agora, se a pessoa morasse longe, podia vender e levar o dinheiro para ajudar a pessoa, inclusive podia levar até bebida forte, álcool mesmo, sabe? Essas pessoas não falam isso para as pessoas, né? Não avisam isso, né? Aí o crente vem e diz, não, na época lá de Jesus não tinha álcool, não, aquilo que Jesus colocou lá foi suco de uva, né? O próprio Jesus é chamado dentro da Bíblia, lá vem o beberrão e comelão, sabe?
Até porque em Provérbios capítulo 31, versículo 6 e 7 diz: dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e vinho aos amargurados de espírito, que bebam e esqueçam a sua pobreza e a sua miséria, não se lembrem mais. Esse é o poder dessa divindade. Enfiar bebida no rabo das pessoas, sabe? Porque ele não pode. Se o cara está aqui amargurado, se o cara está pobre, né? Cadê o Deus do ouro e da prata? Que não manda chover ouro no jardim desse cara aqui. Hein? Aí ele manda o cara encheu o rabo de cachaça, sabe? Multiplicar. Eu não sei se é uma oferta de 10 mil que você sempre dava, pega emprestado e coloca. Se era de 5, se era uma conta que você sempre assumia, se era de 1000, se era de 100, se é uma oferta de 5. Mas hoje você vai derramar. Aqueles que estão aqui não vão ficar de pé. Fala a verdade, gente, não é muita patifaria? Se você que doava 10 mil, aí vai baixando, a mesma coisa do outro. Porque eles entendem que dentro da igreja dele tem gente com mais poder aquisitivo e com menos poder aquisitivo. E aí exploram do pequeno ao mais alto. Né? Agora vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Em um estudo aqui da revista Forbes. Veja isso aqui, ó. Edir Macedo é o pastor mais rico do país, com fortuna avaliada em 2 milhões, diz a revista Forbes. Deixa eu visualizar aqui melhor aqui, pessoal. Isso aqui, essa matéria está no UOL de 14 de janeiro de 2019. Edir Macedo é o pastor mais rico do país, com fortuna avaliada em 2 bilhões, diz a revista Forbes. A revista Forbes criou um ranking da fortuna dos maiores líderes religiosos do Brasil. Na cabeceira da tabela, de forma bem isolada à frente dos outros, está Edir Macedo, é o Edir Placebo, né? Da Igreja do Reino de Deus, né? Fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, com patrimônio estimado em 2 bilhões de reais. O apóstolo Valdomiro Santiago, o chapeleiro maluco, né, o vendedor da semente milagrosa de R$1.000, né, dono da Igreja Mundial do Poder de Deus, ocupa a segunda posição com 400 milhões de reais. Líder da Assembleia de Deus, Silas Malacheia, tem uma fortuna de 300 milhões de reais. O R.R. Soares com 250 milhões de reais. E o Estevão Hernandes, né, filho e a bispa Sônia, Estevão Hernandes Filhos e a bispa Sônia, tem juntos, essa que estava falando ali pedindo 10 mil reais, né, tem juntos cerca de 120 milhões de reais. E esse povo ainda tem cara de pau de pedir. E nessa dificuldade toda aí, tu vê eles botando a mão no bolso para ajudar alguém, né? Tu vê, gente. A publicação do segmento de economia diz que ser pastor no Brasil é o desejo de muitas pessoas. A revista diz que algumas igrejas neopentecostais oferecem cursos intensivos para formar pastores com um custo de R$700 para poucos dias de aula. R$700 curso para ser teólogo pastor. Dai de graça o que de graça recebestes, né? 700 pau. Os caras exploram de tudo que é lado, sabe? De tudo que é lado arrancam dinheiro da pobre ovelha. Aquilo que eu digo, arranca a lã, a pele, come a carne e ainda deixa os ossos de troféu para as próximas gerações, né? Olha, tá vendo? Teu avô era crente, teu bisavô era crente, você vai ter que ser também, seu otário. A Forbes também destaca o crescimento dos evangélicos no Brasil, de 15,4% para 22,2% da população na última década, em detrimento dos católicos hoje
os católicos romanos somam 64,6% da população, ou 123 milhões de brasileiros. Os evangélicos, por sua vez, já somam 42 milhões, em uma população total de 191 milhões de pessoas, isso em 2019, tá, pessoal? Para a revista, um dos motivos do crescimento da religião evangélica se dá graças, olha a graça aí, né, a deusa grega, graças à teologia da prosperidade, porque o crente diz que Jesus está nas portas, Jesus está voltando, se prepare. Mas Jesus disse, né, ide, né, dai tudo que tem, vem e segue-me. Mas esse pessoal só vai para a igreja para pedir. Jesus, eu quero ter um carro, Jesus, eu quero ter isso, compra um carro em 60 prestação, aí diz que foi Deus que deu, sabe? Essa gente é muito, sei não, sabe? Gananciosa demais, sei não. Interesseira, o crente é muito interesseiro. Então, a teologia da prosperidade, segundo a qual o progresso material é resultado dos favores de Deus, né? A chantagem, né? A agiotagem com o próprio Deus deles, né? Aquele que dá aos pobres empresta a Deus, né? Para receber em dobro. Só que o crente não dá nem aos pobres. O crente é o bicho mais, né, muquirana que tem na face da terra, sabe? O católico ainda é mais mão aberta para ajudar um aqui, outro ali. Agora, o crente é só venha a nós, vosso reino nada, sabe? Enquanto o catolicismo ainda prega um olhar conservador sobre o além, né? O católico ainda acredita no além, conservador no além, né? Na vida após a morte. Os evangélicos, sobretudo os neopentecostais, são ensinados a ter prosperidade nesta vida. Quem é quem? Edir Macedo possui templos religiosos até nos Estados Unidos. Um jatinho particular de modelo Bombardier Global Express XRS, estimado em 90 milhões de reais. Também tem 10 milhões de livros vendidos, alguns deles extremamente críticos à igreja, né? A igreja católica. Outros investimentos do bispo foi a aquisição da TV Record News, além de várias emissoras de rádio e do jornal Folha Universal. Valdomiro Santiago é ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Zeus. Eles brigaram, era ali, né? Aí um vê que o outro está ganhando mais, né? O Santiago Chapeleiro Maluco é ex-pastor da igreja do Edir Macedo. Ele rompeu com o Edir Macedo e fundou sua própria igreja, que tem cerca de 900 mil seguidores e mais de 4 mil templos. Essa é uma franquia, né? 4 mil templos. Ainda conforme o UOL, a Forbes, Malafaia, além de líder da maior igreja do Brasil, Malafaia, além de líder da maior igreja do Brasil, é o mais polêmico dos pastores e com frequência se envolve em discussões, principalmente com os grupos gays, altamente ali homofóbico. Ele também é uma figura preeminente no Twitter, onde possui mais de 440 mil seguidores. Romildo Ribeiro Soares, o Roba os Suados, também conhecido como missionário R.R. Soares, fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Graças de Deus, né? As Graças de Zeus. Também é ex-membro da Universal, além de ser cunhado de Macedo. Tem jatinho particular de modelo King Air 350, que custa 10 milhões. Tá tudo em família. Os metralhas, a quadrilha tá toda em família. Fundadores da Renascer em Cristo, o apóstolo Estevão Hernandes Filho e sua esposa, a bispa Sônia, essa que estava pedindo 10 mil reais que pegassem emprestado para pagar o dízimo a ela, né? Possuem mais de 1000 igrejas no Brasil e no interior, várias delas na Flórida, e no exterior, várias delas na Flórida, nos Estados Unidos da América. O casal Hernandes foi manchete nos jornais internacionais em 2007, quando foram presos em Miami sob a acusação de levarem consigo mais de 100 milhões, né, não declarados, dinheiro, nem declarar imposto eles declaram. Que absurdo, né? Algumas notas estavam escondidas em meio às páginas
da própria Bíblia, né? Mamon, segundo os agentes norte-americanos. Silas Malacheia desmentiu a revista Forbes e disse em nota que se juntarmos a receita da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que não é a minha, mas a renda da Associação Vitória em Cristo, que não é minha, mas ele disse tudo que não é dele, né? Ele aqui tentando se justificar, o Silas Malacheia, dizendo que não é dele, está dizendo que é da igreja, né? Não é minha, mas o faturamento da editora Gospel, que não é minha, que é de minha propriedade, mas as ofertas voluntárias que recebo pelas palestras ministradas, chegaremos aproximadamente à metade do que foi anunciado pela Forbes como minha renda pessoal anual. Então aqui ele tentando negar, né? Dizendo que o que ele tem não chega nem na metade. É mentira. A revista, quando vai em cima, rapaz, eles pesquisam, eles vão a fundo. Eu quero mostrar para vocês aqui mais só um trechinho dessa pastora aqui. Essa Sônia Hernandes, né? Vejam só o que ela diz mais. Saber viver essa vida em abundância. A cada dia. Tudo deles é abundância, né? Senhor, eu quero. Se você tem síndrome de pânico, fala, não quero mais ter síndrome de pânico. Eu não quero mais ser assolado. Esse pessoal só cura besteira, né? Preocupado, só besteira que está na mente da pessoa. Irado, da mesma forma que eles implantam. Eu não quero mais estar desanimado, sem força. Eu, em nome de Jesus, quero saber viver essa vida. Saber viver, certamente ela sabe bem viver, viu? Você viu a fortuna dela, viu? Desse pessoal? Eles sabem viver, mas às suas custas, viu, crente? Vida em abundância cada dia. Vida em abundância. O pobre coitado da igreja vive em abundância, rapaz. Está sendo aí alimentado com ilusão. Dia da minha vida, Deus Todo-Poderoso, olha cada mão aqui. Ela tem essa voz assim, sabe? Quase que entrando em êxtase, sabe? Parece até um orgasmo ali, né? Que coisa. Levantada, eu sei que o Senhor trouxe cada um aqui com um propósito, tudo Senhor, de derramar sobre naquela... eles a palavra que ilumina, que traz caminho e o poder que os capacita a viver vida em abundância todos os dias. Gente, só quem vive essa vida em abundância são eles. Pode ter certeza. Você, crente, que está hoje aí em casa, passando necessidade, e diz, ora para esse seu Deus, que nunca mandou um prato de comida cair do céu, sabe? Esse pessoal aqui, com esse poder todo aqui, o pessoal está morrendo de fome lá na África, sabe? Foram levar essa fantasia para eles aqui, né? Alguns países africanos ali já mandaram até fechar as igrejas. Foram mais de 300 igrejas fechadas, sabe? Porque descobriram, agora até o povo africano, até a África está mais evoluída do que a gente, né? Nesse sentido aí. Descobrir agora por quê? Porque botaram um presidente aí acima de todos agora que ferrou tudo, né? O cara estava ajoelhado perante o maior charlatão da nação, o tal do Edir Placebo. E você vê que é tudo da mesma patotinha, da mesma ganguezinha, né? É muito nojento, cara, eu vou te contar. É gente desprezível. Pra mim, esse pessoal aí é tudo desprezível, sabe? Dá até ânsia de vômito, sabe? Quando eu escuto esse pessoal, dá vontade de vomitar, sabe? Isso é a verdade. Se você quer ter uma vida feliz, sonhe como se fosse viver para sempre. E viva como se fosse morrer amanhã. Porque essa sua vida é única, sabe? E você não vai para paraíso algum. Até porque os paraísos são plágio ali do Olimpo de Zeus e o inferno, do inferno de Hades, da mitologia grega. Essa é a grande verdade. Eu vou deixar aqui um forte abraço aos meus amigos, ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e aos que acompanham o meu trabalho. Até o próximo vídeo, pessoal.